Bom dia, bom dia. Começando a semana, pessoal, nós aqui novamente com nossos grãozinhos no caminho, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Vamos começar aqui hoje no item 13, continuação das nossas leituras. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Há a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticada ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito, e por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates não tinha ele também emitido uma doutrina análoga até certo ponto à do Cristo? Por que, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, a maior parte velada sob a alegoria e a figura. Daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojaram umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. Isso foi culpa da doutrina do Cristo? Não, certamente, porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: "Ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós"? Não, porque lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões. Daqueles que ignoraram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente.
seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro, jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Pois é, meus irmãos, tudo que foi feito em nome do Cristo, pelo homem, lá no começo do cristianismo, foi por interesse próprio do homem. Mesmo que a sua intenção fosse divulgar, a doutrina do Cristo, a lei de amor, de caridade, de fraternidade, eles utilizaram de uma maneira dura para impor essa ideia. E o Cristo nunca quis isso da gente, nunca quis isso do homem. Ele quis impor a lei de amor e que o amor prevalecesse sobre tudo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que você queria que fosse feito para você. Mas naquela época eles ainda não tinham essa condição toda de ver isso. Eles queriam impor a ferro e fogo, a nova doutrina, e queriam que as suas palavras fossem a verdade. E ninguém é dono da verdade. Ninguém nunca vai ser dono da verdade além do Pai. Então hoje ainda nós vemos aí vários se dizendo donos da verdade, como se a casa que eles têm para praticar, para falar, da doutrina do Cristo, fosse a única, a verdadeira. E não é assim. Nós temos várias, vou falar religiões, temos várias religiões, todas elas, praticamente todas, com um mesmo Pai. O Pai é um só para todos, Só que alguns acham que a sua é melhor do que a do outro. A minha é melhor do que a sua. A minha fala mais bonito. A minha fala mais a verdade. A minha mostra mais a verdade do que a sua. E não é assim. A verdadeira religião é aquela que torna você uma pessoa melhor. Não é? A verdadeira religião é aquela que quer fazer você crescer espiritualmente e não financeiramente, monetariamente, fisicamente. Você tem que crescer espiritualmente. Essa é a verdadeira religião. Essa é aquela que vai te mostrar que a vida futura é melhor do que a vida presente, que a vida espiritual é a verdadeira vida, que a morte é uma fase da nossa vida. É algo que todos nós vamos passar. E que essa vida que nós temos aqui foi Deus que nos deu para a gente evoluir, para a gente melhorar. E no caminho a gente encontra várias seitas, Vamos falar assim, igual eles falaram aqui, querendo nos mostrar que aquela é o caminho, que aquela é a verdade. Mas não é assim. A gente vai e fica onde a gente está bem, onde a gente está feliz, Todos vão a um tempo enxergar onde estão, enxergar o que foi feito para si, o que conseguiram adquirir ali, naquele lugar, e vão ver se estão certos ou errados, E vamos ver e irão ver como evoluíram ou não evoluíram, ou estacionaram, Porque a gente sabe que ninguém regride. Então, ainda haverá muita luta em nome do Cristo, mas hoje eu tenho certeza que essa luta ela é mais de interesses. Ela é mais de interesses. E hoje, pelo menos, o ser humano está um pouquinho mais evoluído do que antigamente, Estão diminuindo as mortes em nome do cristianismo, apesar de ainda termos lá, no Oriente Médio, naquelas regiões lá, muitos ainda que são exacerbados em suas atitudes e acham que a sua verdadeira religião a sua religião é a verdadeira, e brigam por isso e querem impor isso à força, pelo terror, e isso não é mais aceitado. Isso não é mais aceitado. Então, eu tenho certeza que Deus tem o tempo certo para tudo. Nós ainda temos que passar por isso,
né? E vamos passar com fé, com confiança no Pai e com amor no coração. É isso que Ele quer da gente. Lutas haverão, com certeza. Mas a força de Deus está com cada um de nós aqui dentro da gente, né? Para a gente poder passar por tudo isso com fé e amor no coração. Fiquem com Deus, uma ótima semana, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê tudo aquilo que nós necessitamos para a gente poder passar, né, por tudo que vem por aí. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.